Olá, queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz bendita e gloriosa do Sumo Pastor seja sobre sua vida poderosamente, sua casa e de toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é uma ideia fixa errada. O texto está em Juízes capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: O eterno Deus derrotou Cícera, todos aqueles carros, todas aquelas tropas foram destruídas. Na época dos juízes, Jabe era rei de Canaã e possuía um poderio bélico muito grande. Era 900 carros de ferro para a guerra. E por longos 20 anos, ele oprimiu duramente os israelitas. Um homem chamado Cícera era o comandante do seu exército, uma pessoa ruim, estrategista, uma pessoa má e que colocava pânico nos outros. Israel, de fato, morria de medo desses carros blindados. As tribos de Efraim e Manassés habitavam apenas nas regiões montanhosas, eles não podiam ir para os vales, onde estavam as águas, os pastos melhores. Porque no vale viviam os cananeus que tinham carros de ferro. Josué 17. Mais tarde, as tribos de Judá conseguiu despovoar as montanhas, mas não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham tais carros de ferro que nós citamos. Agora, as tribos de Zebulon e Naftali estavam apavoradas com os 900 carros de ferro de Jabe. Era uma ideia fixa que estava na mente deles. Eles não conseguiam olhar para Deus, eles não conseguiam olhar para a solução. Eles só olhavam para esse ponto fixo, que era o medo dos carros de ferro. Toda hora vinha a lembrança deles, desses tais carros de ferro. O obstáculo, na verdade, era real, não era algo apenas imaginário. E parecia ser algo assim intransponível. Muito embora Josué tivesse declarado que os cananeus seriam expulsos do vale, ainda que eles possuíssem esses tais carros, porque Josué era um homem de muita fé em Deus, né? E Josué fala isso no capítulo 17, no verso 18. De fato, a vitória sobre os temíveis blindados veio na época de Débora e Baraque. Débora, os irmãos conhecem a história dessa mulher. Foi uma juíza que exerceu com o poder de Deus o seu povo. O exército de Israel tinha 10 mil homens, pouco mais de 11 homens. 11 pessoas para cada carro desse. Imagine o que seria. 11 pessoas diante de um carro blindado. O que é isso, né? Entretanto, Baraque, com o auxílio do Senhor, preste atenção aqui onde mora o segredo da tua vitória, da nossa vitória. A Bíblia diz que Baraque, com o auxílio do Senhor, derrotou Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército. Juízes capítulo 4, leia a partir do verso 15. É muito possível que eu e você, cada um de nós, tenhamos os nossos próprios carros de ferro na nossa imaginação, ou seja, algo que nos traz medo, que nos traz pavor. É bem possível que tenhamos uma ideia fixa sobre isso e nós, ao invés de olhar para um ponto aonde nós nos sentimos mais confortável, nós olhamos apenas para aquilo que pensamos ser maior do que nós. Essa tremenda, continuada limitação precisa ser vencida, ou seja, nós precisamos botar um ponto final nisso e exercer a nossa fé. Não devemos adiar a vitória final sobre esses monstros perturbadores, ou seja, esses carros de ferro imaginários que está em nossa mente. É preciso enfrentar esses blindados que tentam passar por cima de nós, em nome, sabe de quem? Do Deus dos exércitos, do Deus que tem todo o poder e força. Meu amado irmão, minha amada irmã, por que eu estou te contando essa história? Porque essa história bíblica, inspirada por Deus, ela nos traz esperança. Porque eu sei que, muitas das vezes,
nós entramos em desespero diante das circunstâncias que nos envolvem. Por exemplo, agora, nosso país vive um momento de uma instabilidade política muito grande, muito intensa. E às vezes, como eu já disse, nós entramos em desespero. Porém, eu quero te dizer, mais uma vez, que o destino de tudo e de todas as coisas estão sob a soberania de Deus. E é Ele que governa o universo. Os homens se degradeiam, se matam e morrem pelos seus planos, pelos seus objetivos, pelas causas que eles defendem. Quero te dizer, a você, cristão, cristã, homem de Deus, mulher de Deus, que eu e você devemos colocar as nossas expectativas em Deus. Nossas expectativas não podem estar focadas em uma pessoa, em um partido político. É claro que nós temos um candidato que nós escolhemos para votar nele, uma pessoa que nos representa, uma pessoa que tem algo em comum conosco e nós com ele. Porém, a nossa esperança precisa estar nas promessas de Deus e no Deus que fez as promessas. E esse Deus que até agora nunca nos decepcionou. Portanto, se no dia 30 de outubro o seu candidato não foi eleito, não se entristeça. Porém, se alegre por ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus também tem seus planos e nós precisamos compreender os planos de Deus. A igreja passará pela grande tribulação na terra. Essa grande tribulação precisa chegar. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, faz parte de um grupo seleto que Deus escolheu para ele. Nós somos propriedades peculiar de Deus. Moisés escreve isso no Êxodo 19 e Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2. Nós temos que entender que estamos de volta para o Éden, ou seja, nós estamos de volta para Deus. Portanto, coloque sua esperança no Senhor. O Salmo 121, o salmista pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? E nas entrelinhas do texto ele responde: o meu socorro não vem dos montes, aonde estão os postes ídolos que as pessoas sobem para adorar. O meu socorro está no Senhor, e ele fecha com chave de ouro, que fez os céus e a terra. Que essa deva ser a sua fé, a sua esperança. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai eterno e santo, escudo nosso, socorro presente na angústia e na tribulação. Obrigado por ser o nosso Deus. Eu oro nesse momento pela família constituída, pela igreja que o Senhor instituiu com o poder do seu sangue, Jesus. Igreja vitoriosa. Eu oro por ela para que ela continue sendo vencedora. Eu oro pelos fracos que estão caídos, pelos que estão tristes e doentes, que o Senhor cura. E eu oro, meu grande Deus, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, que a tua mão de poder seja sobre cada um de nós. E pela fé daqueles que estão olhando para as circunstâncias e não para ti, que eles possam olhar para ti, Senhor, e confiar na tua soberania, porque o Senhor nunca nos decepciona. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.